Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesta aula falaremos sobre a questão territorial e geopolítica, né? Como que elas estão se relacionando então no cenário internacional. Vamos acompanhar? Vamos lá. Então, olha só, o objetivo da aula então é compreender as questões geopolíticas no mundo, relacionadas então à localização dos países. Muito bem? E você sabe o que é geopolítica? Vamos retomar então esse conteúdo, né? Esse tipo de conceito geográfico para entender então as relações que se dão no mundo. E para que serve então a geopolítica, né? Então saiba que mesmo, por exemplo, né, quando você consome um filme lá dos Estados Unidos, né, de Hollywood, você está sendo influenciado pela cultura, né, e pelo comércio dos Estados Unidos por meio de um simples filme. Né? Já reparou que nos filmes dos Estados Unidos tem uma bandeirinha lá, sempre, né? Ou então algum símbolo nacional? É uma forma dos Estados Unidos, vamos dizer assim, marcar território, né? É um exemplo para a gente entender. Muito bem, então a geopolítica, né, é o saber que estuda, olha só, como a geografia afeta o comportamento dos povos, né? Culturas e também dos estados. A geografia interpreta, então, os fenômenos históricos, econômicos, políticos dos países e seus reflexos no cenário mundial. Então, sabemos que, por exemplo, o Brasil, né, ele recebe muito mais influência das nações poderosas, como os Estados Unidos, as nações europeias, do que influencia, né, politicamente esses países. Então, diante desse cenário, né, nós devemos entender para poder, então, exercer os nossos direitos também e os interesses da nação brasileira, né? Já que o nosso país é um país soberano, né? Ou seja, tem o poder de decidir seu próprio destino. Muito bem. E olha só que interessante, né? Mesmo toda a tecnologia, né, e tudo mais, ainda temos algumas dificuldades no mundo. Por exemplo, um avião a 900 km por hora saindo de São Paulo indo para Paris, ainda demora aí suas 12 horas, né? Mas, comparado com o passado, né, lá no começo das chamadas grandes navegações, imagina um navio saindo lá da Europa e vindo para o Brasil, demoraria meses para chegar até aqui, né? Mesmo com um navio a vapor, né? Ou então um navio a diesel, né? A um combustível fóssil, melhor dizendo, sabemos então que o tempo ia ser bem maior. Mas de avião ficou bem mais rápido, mas mesmo assim ainda precisamos... cada vez mais o ser humano tenta aumentar essa velocidade, né, em troca de mercadorias e fluxo também de pessoas, né, até mesmo de informação. Repare o tanto que a internet aumentou então a sua velocidade nos últimos anos, né? Ok? Muito bem. Claro que temos aí um exemplo de um avião, né, que voava bem mais rápido que isso, né, o Concorde, que fazia então, por exemplo, de São Paulo a Paris em menos de 8 horas, né? Mas ele foi aposentado, ok? Bom, então vamos entender os elementos primários da geopolítica. Olha só, esses elementos são os mais básicos e imutáveis de todos, que é o conceito de terra e água. Então, exercer influência sobre a terra e a água faz parte, então, da geopolítica, né? Dos interesses dos países. Você sabia, por exemplo, que o Brasil tem uma parte do território nacional que é a chamada Amazônia Azul, ou seja, é uma parte de mar, até 200 quilômetros em média, de distância da costa, em que pertence ao Brasil. E o Brasil preserva, né, isso daí por meio da marinha do nosso país, ok? Como quando vem, por exemplo, navios pesqueiros de países como Japão e China, o Brasil deve, por meio da sua marinha, defender aquilo que é nosso, né, as águas brasileiras, como um sinal de soberania, ok? Então, por exemplo, quando um país, né, ele é uma ilha, né, ele tem acesso, ele naturalmente ele já é um país mais integrado com o mundo, né, já troca mais mercadorias com o mundo e tudo mais. Ou então ele tem muitos canais, né, rios navegáveis e assim por diante. Ou então ele tem uma fronteira com muitos outros países, né, fica muito mais fácil ele ter as relações. Ele tem uma costa muito grande, como o Brasil, né? São países mais abertos ao mundo. Já outros países não, olha só, como o Afeganistão, que fica no meio lá do Oriente Médio, que não tem acesso ao mar, inclusive, né? Você percebe então que
ele naturalmente ele já é um país mais fechado, né? A cultura já é mais fechada, as línguas faladas já são mais particulares daquela região, até porque também o relevo contribui para que as pessoas não se movimentem tanto daquela área, né? Então, é uma forma então de um país que exerce menos troca de fluxos, né, de vários tipos de coisas, de mercadorias, de informação, de cultura com as outras partes do mundo. Bom, olha só para você ter uma ideia, dentro do Afeganistão tem diversos dialetos e línguas faladas, né? Mas é particular daquela região, olha só. O que predomina lá é o Pashtun, é uma língua no sul, oeste e leste do país, né? Que predomina, ok? Mas também tem outros, como por exemplo o Kirguiz, porque tem a divisa ali com o Kirguistão. Tem também o Tadjik, né? Divisa com o Tadjikistão, onde predomina, olha só. Tem o Nuristani, tem a língua turcomena, ok? Com a divisa aqui com a Turquia. Tem também o Uzbek, na divisa com o Uzbequistão, assim como o Hazari, né, que é uma língua própria ali de um povo, né, de uma etnia dentro do Afeganistão, a etnia Hazari. Tem o Armanik, que é divisa com a Armênia, e o Pashtun já foi falado, também o Baluchi, também falado naquele país. Então repare que por ter a fronteira com muitos países, né, mas ser um país isolado, recebe mais influência do que influencia outros países, tá bom? A Bolívia é outro exemplo, né, aqui na América do Sul. Bom, e olha um outro exemplo aqui, né? Já há países que naturalmente são mais abertos, né? E é mais homogênea essa cultura, essa língua e assim por diante, como é o caso da China aqui, né? Então a China tem já um litoral muito grande, né? Já tem planícies onde as pessoas se concentram mais e as trocas aí de cultura, né? E mistura étnica já fica mais homogênea, tá bom? Bom, vamos para a nossa primeira atividade. Explica aí então, conforme nós já apresentamos aqui, o que para você é geopolítica, ok? Explique aí do seu jeito e em seguida retornaremos com a correção.
Muito bem, meus queridos alunos. Conseguiram colocar então ali a forma como você entendeu o que é geopolítica e qual a importância dela, né, para um país, né, como o Brasil? Vamos então para a nossa correção. Olha só, a geopolítica, né, olha só, é uma ciência que estuda a geografia, como que a geografia afeta o comportamento dos povos. Sabemos então que quando um país exerce influência sobre o outro, já está fazendo geopolítica. Ou então, defender os seus interesses nacionais, como o Brasil defende seus interesses, não de uma forma conflituosa com outros países, e sim de uma forma mais harmônica, né? Por meio da diplomacia. Então, o Brasil exerce sim diplomacia e geopolítica com outros países, sobretudo com os países vizinhos, né? Que são aqui da América do Sul, tá bom? Então tá ali, ó, os países desenvolvidos, né, exercem, por exemplo, a sua geopolítica de uma forma mais agressiva, né? Como, por exemplo, mantendo frotas de navios, como os Estados Unidos, né, mantém frotas de navios com aviões caça, né, para poder fazer sua influência e fazer guerras se necessário, né? Como já aconteceu no Afeganistão, no Iraque, por exemplo, tá bom? E para continuar dominando. Muito bem. Então olha só, a geografia também condiciona o desenvolvimento econômico. De modo geral, países com muito acesso ao mar têm mais relacionamento econômico com o resto do mundo. Mas olha só para outros países que são mais fechados, como é que se relacionam economicamente, socialmente, culturalmente, menos. Olha só, aqui na América do Sul temos o Paraguai, que é um país que não tem acesso ao mar, temos a Bolívia. E na África, olha só o tanto de países, né? Então são países, por natureza, mais fechados, né? Em relação aos outros. Temos também na África, né? Na Ásia, muitos países também isolados, como a Mongólia ou o Afeganistão, já citado aqui. E na Europa também temos aí, né, outros países como, se não me engano, ali a Estônia, a Lituânia, temos aí, não, melhor dizendo, temos a Romênia, né? E alguns outros países que são mais fechados um pouco, tá bom? Muito bem, e aqui temos, olha só, países ilha, né? Olha só, os Estados Unidos é um país gigantesco, né? Mas que só tem duas fronteiras, com o Canadá, que é um país que é praticamente uma extensão dos Estados Unidos, e o México, que é praticamente aí o quintal ali dos Estados Unidos, onde ele produz coisas baratas, né? Na região de fronteira ali, as indústrias maquiladoras, e voltam para os Estados Unidos um produto mais barato, né? Então, os Estados Unidos não tem problema ali de fronteira com outros países. Atualmente, né? Já houve uma guerra quanto a isso, né? Com o México. Então, o caso dos Estados Unidos, né, é isso aí, né? Um caso de uma ilha-continente, com apenas 2 vizinhos aí, ok? Exercendo pouca ou nenhuma influência, né, para querer tomar o território dos Estados Unidos, até porque é a maior potência militar do planeta. Bom, já a Rússia é diferente. A Rússia, ela tem muitos vizinhos, ok? E esses vizinhos, muitos deles, né, se possível, querem pegar território a mais também para eles, né, como vamos ver aqui, ó. Então tem muitos movimentos de tentativa de independência dentro do próprio território russo, né, tem muitas províncias querendo virar países independentes também. Então a Rússia, ó, por ter contato com muitos outros países, como o Cazaquistão, a Mongólia, a China, a Ucrânia, que está em alta atualmente aí, né, essa situação geopolítica lá, essas tensões geopolíticas. Então, olha só, a Rússia então é um país com muitas fronteiras, gerando então conflitos e movimentos separatistas, além de instabilidade política, econômica e social com outros países. Um exemplo aí também, ultimamente, né, é a questão do gás, né, que é exportado da Rússia para a Europa. Então, por conta desse conflito com a Ucrânia, a Rússia parou de fornecer uma boa parte do gás que vendia para a Europa, e atualmente a Europa é dependente do gás russo. Então, olha só a questão geopolítica aí de Moscou, né? Muito bem. Então, aqui nós vemos agora o exemplo do Iraque, olha só. Então, o Iraque é um país, né, também isolado, ou quase isolado, né? Ele só tem uma pequena faixa ali, então, de litoral, ok? Bem pequenininho, quase não dá para ver ali no mapa. Ele está localizado, então, no encontro entre duas civilizações muito antigas, que é a persa e a civilização turca, e também a civilização árabe, né? Então, 3 principais aí. Portanto, sujeito a todo tipo de influência. Por isso que o Iraque, né, já teve guerra com o Irã,
já teve guerra com o Kuwait, né? E depois a coalizão de países invadiram o Iraque e tudo mais. Conflitos também com a Síria, né? E assim por diante. Então, vemos aqui então que há um conflito, né? Nessa região ali, por conta aí dessa influência cultural de outros povos ali, tentando exercer também seus interesses, né? Sobre o Iraque, por exemplo. E o Iraque também exercendo influência sobre outros países, tentando impor sua vontade, tá bom? Bom, e aqui temos um caso, olha só, que interessante. Quando foi criado o canal de Suez, ele reduziu a distância entre o mundo árabe ali, né, onde tem muito petróleo, a Ásia, podemos dizer quase que inteira, e para chegar até a Europa, né? Então, antes tinha que dar uma volta inteira, reparem no mapa, né? Na África, para levar mercadorias para a Europa ou da Europa para a Ásia. Quando criaram o canal de Suez, essa rota se encurtou muito e hoje ela é muito importante, inclusive ela representa aí cerca de 12% de todo o comércio mundial, passa pelo canal de Suez, ok? E isso então é uma coisa importante para o cenário geopolítico atual. O Egito, que é o país que tem o canal de Suez, ele também assinou acordo com as grandes nações para que passe ali os navios, né, comerciais dessas grandes potências. Mas, se não tivesse esse acordo sido feito, né, o Egito poderia bloquear esse canal de acordo com seus próprios interesses. E olha só um acidente que aconteceu. O que aconteceu? Olha só. Então, quando o canal de Suez ficou bloqueado por um grande navio da Evergreen, né, no ano de 2021, ficou por alguns dias, né, bloqueado o navio, olha só, bloqueando ali, encalhado, né, atravessado, não deixando navios entrarem. Olha o tanto de navios que tem aí, né, esperando para passar para o outro lado, e nem saírem também. Ou seja, do mar Mediterrâneo para o mar Vermelho e do mar Vermelho para o mar Mediterrâneo, o fluxo estava interrompido. Consequentemente, 9,6 bilhões de dólares por dia estavam sendo perdidos. Olha só o prejuízo financeiro, né? Essa companhia foi multada e tudo mais, devido a ter acontecido esse acidente com um dos seus navios, tá bom? Então isso aí afetou a política mundial, porque os navios tinham que dar uma volta muito grande lá na África, para poder então transportar suas mercadorias, como petróleo, né, produtos eletrônicos e assim por diante. Muito bem. Agora, olha só, quando o gelo derrete lá da região do Polo Norte, temos rotas comerciais também, né? No caso ali, olha só, a rota do leste, a rota do oeste, que são rotas lá no Ártico, ok? Podendo então ser transportadas mercadorias muito mais rápido do que pelo canal do Suez em algumas situações, tá bom? Vamos para a nossa segunda atividade. Olha só, explique com suas palavras qual a importância do canal de Suez para a economia mundial e para o cenário geopolítico. Então, baseado no que nós acabamos de escutar aqui, faça então a sua resposta.
E aí, alunos, conseguiram colocar aí a resposta de vocês sobre a importância do canal de Suez lá na região do Egito? Vamos ver então nossa resposta sugestiva. Qual a importância do canal de Suez no cenário internacional, na geopolítica? Não é? Olha só, o canal de Suez ele é muito importante para as rotas comerciais entre o Oriente Médio e o Ocidente. O Ocidente, que são a maioria de países desenvolvidos, depende do canal de Suez para, por exemplo, o fornecimento de energia, né? O petróleo, né? Abastecer então os Estados Unidos, abastecer então os países europeus, ok? Quando foi bloqueado, gerou um grave problema, né? No prejuízo na casa dos bilhões e bilhões de dólares ao dia. Então, foi um prejuízo enorme. Então, também é um lugar estratégico, né? Justamente porque o canal de Suez está ali entre a Ásia, a África e a Europa. É um lugar muito estratégico geopoliticamente. E por isso, as nações que têm acesso ao canal de Suez, né? O controle, elas não abrem mão, né? Então, são as grandes nações, aí, como os Estados Unidos e países europeus, como a França, a Alemanha, até mesmo a Itália, né? Espanha, etc. E Reino Unido também. Muito bem? E vamos para a nossa retomada. Nós aprendemos então que a geopolítica, né, e os territórios estão aí se relacionando, né, e muitas vezes países como que tem mais espaço, né, de litoral, naturalmente exercem mais rotas comerciais, outros tipos de fluxos aí com outros países. Países mais fechados, né, têm menos acesso, né, e menos comércio com outros países e fluxo aí de informação e cultura também. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.